No início do século XX, primeiro a internet já havia invadido completamente a nossa existência. Comunicações, entretenimento e comércio se tornaram novas fronteiras a serem conquistadas. E enquanto empresas como Google, Facebook e Amazon dominariam pelas próximas décadas, nem todos os primeiros adeptos tiveram tanto sucesso. Então hoje vamos relembrar alguns sites esquecidos das OTTs. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois disso, por favor, deixe um comentário e nos diga sobre quais outras distrações saudosas você gostaria de ouvir. Beleza, agora isso promete ser bom. Assim como o ar que respiramos, as redes sociais são inevitáveis e cada vez mais tóxicas. Mas nem sempre foi assim. Antes do Facebook e do Instagram virarem meta, antes do TikTok arruinar nossa capacidade de atenção e antes do Twitter permitir que a gente compartilhasse cada pensamento que passava pela cabeça. O Friendster foi inovador ao mostrar como estávamos conectados por círculos de conhecidos. Mais de 3 milhões de usuários se cadastraram nos primeiros meses após o site estrear em 2003. E o Friendster fez tanto sucesso que o Google ofereceu 30 milhões de dólares para comprá-lo naquele mesmo ano, mas foi recusado, sendo agora considerado uma das piores decisões da história do Vale do Silício. Com o tempo, o uso do Friendster caiu devido à concorrência de outros sites, levando a plataforma a focar em jogos sociais antes de encerrar em 2015. Pode ter sido o primeiro rei das redes sociais a ser destronado, mas não seria o último. Enquanto o Friendster mostrou conexões por conhecidos em comum, o MySpace provou que todos estávamos ligados a uma pessoa: Tom. Também lançado em 2003, o MySpace rapidamente ultrapassou o Friendster como o principal site de mídia social, oferecendo perfis personalizáveis, músicas e vídeos incorporados. E ainda mais importante, classificar suas 8 pessoas favoritas. Você não precisava mais duvidar se seu melhor amigo era mesmo seu melhor amigo, pois agora isso estava gravado em código binário. Em 2005, Rupert Murdoch comprou o MySpace por mais de 500 milhões de dólares com a intenção de transformá-lo em um canal para o conteúdo da Fox. Em 2008, o Facebook superou o MySpace em popularidade, pois os jovens migraram para algo mais novo e atraente, tendência que continuaria para sempre. Em 2011, o site foi comprado por Justin Timberlake por apenas 35 milhões ou 6% do que Murdoch havia pago por ele alguns anos antes. No final, o MySpace perdeu todo o conteúdo anterior a 2016 após uma falha na migração de servidor. Portanto, não se preocupe, todas as postagens vergonhosas sumiram para sempre. O Digg, um dos agregadores de conteúdo mais populares, permitia aos usuários compartilhar, enviar links e votar neles, dando um Digg para cima ou um Berry para baixo. Lançado em 2004, o site se tornou imensamente popular em 2008, chegando a ter mais de 236 milhões de visitantes por ano. O Digg entrou em declínio após manipulação artificial de popularidade. Em um momento nerd e marcante, um usuário foi banido após ser pego em operação disfarçada, recebendo dinheiro para promover uma história. Apesar disso, empresas de Pay for Digg surgiram por toda parte. Conteúdo promovido se tornou algo comum. Mas em meados dos anos 2000, isso era algo novo e mal visto, não algo rotineiro e mal visto, como é hoje. Uma reformulação desastrosa em 2010 causou um êxodo em massa de usuários para o Reddit. E o número de visitantes do site caiu 90% em apenas 2 anos. O site tenta um relançamento atualmente. Lançado em 2001, o Miniclip era um site de hospedagem de jogos que permitia aos usuários jogar mais de 400 jogos diferentes, incluindo o seu mais popular, o 8-Ball Pool. O clássico Club Penguin e o Miniclip eram distrações bem-vindas para quem queria escapar da monotonia do trabalho, do estresse escolar ou do fardo da vida moderna.
Apesar de ainda existir, o site passou a focar em jogos mobile nas 2 décadas seguintes e foi encerrado em 2022. Poucas coisas representam tanto a internet do início dos anos 2000 quanto as paródias dos anúncios de utilidade pública do G.I. Joe. Esses vídeos lendários trouxeram alguns dos marcos culturais mais duradouros da época, como sanduíches de costeleta de porco e Quem Quer Uma Massagem Corporal. Arte elevada, de fato. O site que deu origem a essas criações bizarras foi o Mundo do E-Bomb, fundado em 2001 e batizado em homenagem ao seu fundador, Eric Bauman. Crianças de todo o mundo trocando mensagens instantâneas. Os vídeos dos Joes e outros tornaram o site um dos primeiros de vídeos virais e o repositório online favorito de memes e conteúdos. O site era tão popular que, em 2006, a Estados Unidos, Network planejou criar uma versão televisiva do programa. Frequentemente acusado de roubo de conteúdo e violação de direitos autorais, o site perdeu sua influência na cultura da internet, apesar de ainda existir. As crianças enfim pararam os downloads. Ei, historiadores estranhos! Vasculhando nossos arquivos, achamos vários vídeos polêmicos demais para as diretrizes do YouTube. Registro! Estamos criando um nível de assinatura para a história estranha. Quer saber o que ocorreu logo após JFK ser baleado? Isso estará lá. Como no vídeo sobre por que o Derry foi um fracasso maior do que parece. Você também verá nosso resumo dos 8 principais membros do Clube dos 27, a descoberta arqueológica que resolveu o mistério dos Romanov e como era a vida sob ocupação nazista. Alerta de spoiler, era realmente ruim. Por apenas $99 por mês, você terá acesso a todos esses vídeos exclusivos para membros e poderá opinar sobre qualquer conteúdo novo, mais maduro ou sem censura que produzirmos para membros no futuro. Ao se tornar membro, você ajuda o canal a criar vídeos novos e empolgantes, como Linha do Tempo e outros projetos em desenvolvimento no laboratório. Apenas esclarecendo, este é um nível extra para vídeos que não ficam no canal principal. Nossos lançamentos normais seguirão gratuitos toda semana. Se quiser virar membro oficial da equipe Weird History, é só seguir esses passos. Espero te ver lá. Criado em 2001, o StumbleUpon levava visitantes aleatoriamente a sites do banco de dados adicionados por usuários, que podiam votar positivamente ou negativamente, criando um algoritmo que deu origem aos fluxos infinitos de conteúdo atuais. O site oferecia inúmeras descobertas e aventuras pelo velho oeste dos anos 2000, internet, e em 2008 já contava com mais de 5 milhões de usuários. Com o aumento das redes sociais e a internet mais homogênea, as pessoas perderam o interesse em explorar aleatoriamente. E em 2011, a empresa deletou anos de conteúdo, levando a um grande redesenho que causou uma queda de 25% no tráfego antes de encerrar as atividades em 2018. O StumbleUpon tropeçou. Após assistir ao trailer de Encontrando Forrester, onde Sean Connery grita com paixão: "Agora é você, cara, cachorro!", Max Goldberg registrou o domínio que acabou se tornando o ITTMND, um site para conteúdo gerado pelos usuários. A cultura do site era baseada em imagens ou vídeos absurdos com um som em loop, geralmente da cultura pop. Um dos mais populares era a música do Picard, uma batida eletrônica contagiante sob um clipe de Patrick Stewart, se apresentando como Capitão Jean-Luc Picard da USS Enterprise. Tudo isso sobre um mosaico do personagem. Era só isso, nada mais. Por mais ridiculamente bobo que fosse o conteúdo do site, ele rapidamente se tornou uma sensação, sendo destaque em artigos da Reuters, do Washington Post e do New York Times. Ficou tão popular que seu nome até apareceu como pista no Jeopardy! E apesar de ter criado memes que ainda fazem parte do vocabulário da internet até hoje, onde estaríamos sem o Mom Spaghetti? Em 2016, Goldberg anunciou o fim do site e anos depois ele teve uma falha grave no banco de dados. No entanto, o ITTMND foi relançado em 2020
e ainda é o destino preferido para conteúdo envolvente e reflexivo. Como Super Mario tendo uma diarreia dolorosa e R.E.M. cantando sobre a música do Mega Man. Em 1999, o Napster revolucionou o entretenimento ao permitir que usuários baixassem grátis e ilegalmente quase qualquer música já lançada. Então, naturalmente, como tudo que é bonito neste mundo foi destruído, a internet ficou furiosa. Como tudo que é bonito neste mundo, ele voltou, agora com pornografia. Com o peer-to-peer consolidado na internet, outros apps como o Napster seguiram o exemplo ilegal. O LimeWire foi o primeiro grande sucessor. Enquanto o Napster era limitado a arquivos de música, o LimeWire expandiu o banquete de mídia gratuita para incluir vídeos, também conhecidos como pornografia, e outros tipos de arquivos, também pornografia. E graças à sua interface amigável, acabou se tornando o mais popular dos serviços pós-Napster. No entanto, era um prato cheio para vírus, já que uma investigação descobriu que 1/3 de todos os arquivos no serviço continha algum tipo de malware. Se você não tomasse cuidado, baixar um arquivo com o nome errado, como por exemplo Blink-182 When I Come Around, poderia dar ao seu computador uma doença venérea digital incurável. Eventualmente, a indústria da música alcançou o LimeWire e em 2010, um processo judicial obrigou o fundador Mark Gorton a pagar mais de 100 milhões de dólares às gravadoras, e o site foi fechado. De vez mesmo, mas como um jogo de pega-toupeira de música grátis, assim que um caía, outro aparecia no lugar. Um ano após o LimeWire, surgiu o Kazaa, encerrando a primeira geração de redes peer-to-peer. O Kazaa foi criado por programadores estonianos, depois vendido para uma equipe suíça e dinamarquesa que usou seu software para criar o Skype. Assim como Napster e LimeWire, o Kazaa foi derrubado pela indústria da música. Mas, diferente deles, a Associação da Indústria Fonográfica da América conseguiu processar usuários individuais por compartilhamento de arquivos, além do próprio Kazaa. Esses processos aumentaram muito, e uma estimativa afirmou que até 30 mil americanos foram processados por baixar músicas, com multas de até $750 por música. De repente, sua biblioteca desorganizada com milhares de sucessos dos anos 90 te trouxe problemas. Por milhões de dólares, porém, a maioria dos usuários fez acordos por cerca de 3 mil. Assim como Napster e LimeWire, o Kazaa tentou se legitimar. Mas graças à ameaça de processos civis pairando sobre os usuários, a loja legal do iTunes explodiu em popularidade com seu lançamento em 2003. E os amantes da música não baixavam mais mídia gratuita ilimitada, pelo menos até o Pirate Bay aparecer. Mas essa é uma história para outro dia. Apesar dos serviços de compartilhamento de arquivos serem derrubados como chefes da máfia, os usuários ainda tinham um vício em música gratuita e precisavam de uma solução. Entra o Last.fm. Fundado em 2002, o Last.fm era inicialmente um site de rádio na internet e uma comunidade musical usando perfis musicais semelhantes para gerar playlists. Na mesma época, um estudante de ciência da computação na Inglaterra criou o Audio Scrobbler, um sistema de recomendação musical. E Scrobbling, que curiosamente não é uma palavra suja, embora pareça, processa informações sobre pessoas, músicas e outros dados. Essas duas empresas se fundiram em 2005 para criar o Last.fm, conhecido e amado pelo público como o famoso Scrobbled. Parece tão sujo. As informações eram enviadas para um banco de dados online que permitia aos usuários personalizar seus perfis através dos botões de amar e banir. Isso permitia que ouvintes com gostos semelhantes se conectassem, aproximando amantes da música para scroblarem juntos. Em 2009, a Last.fm se tornou um serviço baseado em assinatura, e o tráfego caiu drasticamente. Hoje, serviços de streaming como Spotify e Apple ainda coletam dados de outros usuários para recomendar músicas. Os ouvintes aproveitam e mesmo com baixos pagamentos aos músicos, esses serviços mantêm milhões de assinantes.
Ou seja, quando se trata da indústria da música, fãs e artistas estão sempre sendo scrobbled. E aí, o que acha? Você já frequentou algum desses sites esquecidos? Conte pra gente nos comentários abaixo e aproveite para conferir alguns desses outros vídeos da Weird History.